Tá, todo mundo na página 62 do livro. A gente vai começar pela questão 23, que eu acho que foi que a gente terminou na última, né? Que é o espírito. E aí a gente vai definindo as respostas dos espíritos em relação a isso, né? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Bom, aqui está complicando as coisas, né? Até agora, nenhuma resposta que ilumine muito, né? O princípio inteligente, o que é um princípio inteligente? Difícil saber. O que seria um princípio inteligente? E aí ele fala que é difícil falar e que nada não existe. Aí acho que ele está querendo dizer que se o nada não existe, significa que até nas porções infinitesimais ainda existe vida como espírito, né? Aí eu já estou colocando uma analogia que a gente conhece, né, que seria a vida como a gente vê, conhece, para definir espírito. Ou seja, fica difícil em termos de linguagem tornar isso inteligível, né? Mas pelo que eu já entendi dos estudos, seria assim: não existe matéria se não existir o espírito agindo nela. Se não existisse o espírito, e o espírito ele age através de Deus, e Deus ele está em tudo através do fluido cósmico, que faz parte dele. Então, isso leva a gente a entender que desde as naturezas lá do interior do átomo, isso está acontecendo. E aí, na hora que ele fala princípio inteligente, quer dizer que é uma coisa inteligente que governa isso, né? Então, uma inteligência o suficiente, por exemplo, para manter o seu elétron na sua órbita, né? Eu imagino. Alguma coisa nesse sentido bem profundo das coisas a que a gente consegue chegar, né? Porque tem muitas coisas que a gente não consegue nem chegar próximo de entender. O espírito é sinônimo de inteligência? É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum. De sorte que, para vós, de sorte que para vós são a mesma coisa. Essa questão também não ajudou muito, né? Mas se colocou como a inteligência sendo o atributo essencial, quer dizer que o espírito é alguma coisa a mais do que isso, né? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. E aí eu imagino, aqui a gente começa a pensar, pô, intelectualizar a matéria
Então quer dizer que o espírito está agindo na matéria, até mesmo na matéria inerte, né? E a intelectualização da matéria seria o princípio da vida e aí por diante. Dani, a gente está lendo o Livro dos Espíritos. A gente está na questão 25 agora, do Livro dos Espíritos. No grupo, eu deixei fixo um PDF. É esse PDF que eu estou lendo, tá? Para quem tiver perdido aí. A gente está na definição, tentando entender o que que é definição de espírito, segundo o Livro dos Espíritos, né? Segundo os espíritos superiores que participaram dele estão nos sugerindo, né? Então, nessa questão, ele colocou, olha, matéria é matéria, espírito é espírito, não confunda os dois. Uma coisa não é outra, né? Mas o espírito é necessário na matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, olha só. Então, ele disse que o espírito não depende da matéria, mas para a gente só consegue entender o espírito com ele associado à matéria. Ou seja, talvez em um outro nível a gente consiga entender o espírito só espírito. Talvez seja um nível em que a gente esteja mais próximo de Deus o possível, né? Porque a gente está já afastado muito da matéria. Pode-se a conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. O pensamento é a maneira do espírito já intelectualizado agir na matéria. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo, Deus. Opa! Então aí já vieram três coisas, né? Para definir o mundo aqui. Ele está definindo o mundo. Uma parte é matéria, outra parte é espírito, outra parte é Deus, né? E Deus acima de tudo. Provavelmente, como ele é o criador, a matéria e o espírito provém dele, né? Então ele é acima disso, mas está nisso, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo, o que existe a Trindade universal. Então, aí ele já fez essa afirmação, que já tinha dado a entender antes. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Bom, aqui é importantíssimo, eu já estava falando isso antes, que o espírito ele age na matéria através do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, nem os espíritos que um pouquinho acima, aqueles que estão acima da gente, que conseguem entender um pouquinho mais, eles conseguem explicar isso para a gente, mas é uma parte de Deus esse fluido universal, é como se a gente tivesse mergulhado em Deus, né? Deus fosse o oceano e a gente os peixinhos no oceano. E a gente age na matéria, o espírito age na matéria através do fluido universal, ou seja, através de Deus. Daí a onisciência de Deus. A gente pode pensar nisso, porque olha, se a gente está agindo sempre através dele, então não tem como ele não saber de tudo, né? E aí, Deus, matéria e espírito. E o espírito agindo na matéria através do fluido cósmico, que é parte de Deus, né?
Deus tem partes aí que a gente não vai nem entender, mas essas três que a gente entende também fazem parte dele. Mas, seguindo em frente, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria e é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Aqui ele deu outro conhecimento, que esse fluido cósmico universal, que vem de Deus, a gente consegue manipular e, através dele, criar tudo, inclusive matérias que a gente nem conhece. Ou seja, os espíritos, conforme vão ficando mais inteligentes, vão, vão se sobressaindo, eles conseguem usar esse fluido até para criar matéria. Então, o fluido é matéria, é como a matéria, mas a gente não tem condições de entender isso. Provavelmente, nós, como humanos, não vamos conseguir uma ferramenta, alguma coisa para achar isso, né? Talvez, como espírito, a gente possa chegar próximo desse fluido, não sei. Pelas suas numerosas combinações com essa, sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte ínfima. Ou seja, esse fluido cósmico é a fonte da infinidade de coisas. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca diria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aqui tem uma coisa maravilhosa, né? Ele está dando uma solução para a gravidade que a gente até hoje não sabe de onde vem. A gente não conseguiu colocar na física quântica a gravidade, tá? Pelas fórmulas matemáticas. Isso ainda é uma dúvida da física, né? E ele está dizendo que é o fluido cósmico universal, através da ação do espírito, que dá a união que a matéria dá. Isso aqui é uma coisa interessante que eu estava estudando em física, que as partículas infinitesimais, as muito pequenas, elas são partículas de altíssima velocidade, elas estão em altíssima velocidade. E que se não existissem as forças que seguram elas, a gente seria um monte de borrão na velocidade da luz. Não teria nada. A gente ainda não sabe como é que a gravidade, que é uma força fraca, age nisso, né? Nesse contexto da união das partículas elementares, que ora são partículas, ora são onda, também tem essa confusão aí. E aqui ele está entrando nesse mundo e está explicando o que é. E nessa época, 1857, quando foi feito esse livro, não existia física quântica, não existia teoria nenhuma das partículas infinitesimais, disso que a gente está falando hoje. Nessa época existia só a teoria do átomo indivisível, né? Aquela bola de bilhar. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Aí o Kardec já está tentando trazer alguma coisa mais palpável, né? Que até agora eu consegui dar algumas informações a mais pela física de hoje. Mas para um leigo de 1857 que está lendo isso aqui não está fazendo muito sentido, não. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, os espíritos estão falando que a matéria mais sutil, ela é menos grosseira que a nossa e a gente não consegue tatear ela
elas não ferem o nosso sentido, né? E está dizendo que o magnetismo, a eletricidade fazem parte disso. Na física quântica a gente vai entender o que são isso hoje em dia, mas aqui ainda era um conceito muito incipiente. A eletricidade estava começando a dar as caras aqui. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Aí o Kardec, pegando tudo isso que ele falou até agora sobre espírito e matéria, falou: ah, então vamos dividir isso aí entre matéria inerte e a matéria inteligente, dizendo que o espírito seria uma parte inteligente da matéria. Aí os espíritos, as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. A vossa controvérsia provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. E aí a gente tomou uma bronca, né? Falou assim, olha, vocês entenderem isso assim dessa maneira, tudo bem. Porque o problema é você colocar uma linguagem para uma coisa que não existe ainda, né? Por exemplo, o termo quântico. Quanto é uma coisa que foi criada logo depois, mais para frente, né? E a gente vai criando conforme a gente vai avançando o nosso conhecimento, os nossos termos. Então, a nossa linguagem, ela vai ser mais avançada quanto mais a gente avançar. E nessa época, 1857, eles teriam menos ainda possibilidades linguísticas para explicar uma coisa de uma maneira, de um jeito mais inteligível para a gente. Aí aqui tem um comentário do Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promano ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí eu considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Na primeira parte, a gente estudou Deus. Deus é a inteligência suprema. E aí, ele coloca alguns atributos que são atributos de Deus que a gente consegue entender. Além de infinitos atributos, porque Deus é infinito, é eterno. Então, a gente tem uma capacidade muito pequena de entender isso. E aí ele coloca que o espírito é o princípio de inteligência. E aí eu lembrei da fagulha que a minha mãe falou, né? Que o espírito é uma fagulha de Deus, né? E aqui parece que isso faz sentido, né? Se Deus é a inteligência suprema e o espírito é o princípio da inteligência, digamos que é o sopro de Deus, né? Vai lá, meu filho, cresce e aparece, né? E aí isso agindo na matéria, através de um fluido cósmico universal, que aqui não foi muito bem explicado, né? Mas que alguma coisa, essa a gente não é palpável para a gente, nem para a ciência moderna. O espírito age e até tem poder de modificar a matéria. E outra coisa importante que ele deixou aqui, que passou muito discretamente, é que ele explicou que é através do pensamento, né? E aí, com os estudos modernos, os conhecimentos que foram trazidos através dos médios, isso aqui já está muito melhor explicado.